TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro, e você vai ver a seguir. CPI da Águas do Imperador expõe contradições da ex-gestão em Petrópolis. Elovias estima que 260 mil veículos circulem na BR-040 no feriado. Pontos turísticos estarão abertos em Petrópolis. Homem é encontrado morto em Três Rios. Motorista morre após queda de passarela na rodovia Rio-Teresópolis. Estrutura de evento desaba e deixa 2 pessoas feridas em Três Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma apuração do Grupo Correio da Manhã trouxe novas informações para a CPI, que investiga possíveis irregularidades na atuação da Águas do Imperador aqui na cidade de Petrópolis. Documentos mostram que a autorização para a intervenção na rede interceptora da Rua Coronel Veiga foi concedida no ano de 2023, durante o governo Rubens Bom Tempo, e sem a exigência de licença de instalação. A CPI quer saber se houve erro na classificação da obra e se a concessionária agiu dentro da legalidade. A autorização foi dada pela Secretaria de Meio Ambiente para que a Águas do Imperador recompôsse a tubulação danificada, já que com as chuvas de 2022, a rede interceptora da Rua Coronel Veiga foi comprometida. Em 2023, a Águas do Imperador pediu à Secretaria para reconstruir, afirmando que se tratava de manutenção de rede e recebeu orientação de que a autorização seria suficiente para executar o serviço. A CPI questiona essa versão, já que o material instalado é diferente e mais moderno que o original, o que para os vereadores pode caracterizar obra nova. Nesse caso, seria necessário licença de instalação, estudos técnicos e registro ambiental. Nada disso presente no processo de 2023. Requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar a suspeita de irregularidade na colocação de tubulação para coleta de esgoto no leito dos rios do município de Petrópolis pela concessionária Águas do Imperador. A CPI agora tenta esclarecer se o documento foi emitido corretamente e se o serviço executado pela Águas do Imperador pode realmente ser considerado apenas manutenção. A definição influencia diretamente na legalidade da intervenção. As investigações também se estendem ao Rio Quitandinha, onde a instalação de tubulações no leito reduziu a vazão da água e aumentou o risco de enchentes em uma área já historicamente afetada, além de dificultar futuras ações de dragagem. A CPI será responsável por levantar algumas questões a respeito dessas obras, entre elas saber se houve estudos técnicos prévios, se existe licenciamento válido, se a Defesa Civil foi comunicada e se a intervenção pode comprometer o projeto de cheias do PAC, que prevê mais de 100 milhões de reais em obras. Investigar se houve autorização dos órgãos ambientais, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Proteção e Defesa Civil e Instituto Estadual do Meio Ambiente, INEA. 2. Investigar se houve consulta e autorização do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. A CPI vai continuar analisando se a autorização de 2023 foi adequada, se deveria ter exigido licença de instalação e como essas decisões influenciam os riscos atuais para a população. Em nota, Águas do Imperador afirmou que possui licenciamento para todas as atividades que executa e que as cobranças seguem o contrato e a estrutura tarifária em vigor.
E bom, gente, nesta quinta-feira é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E na sexta-feira foi decretado ponto facultativo. E com isso, algumas pessoas vão tirar alguns dias de folga e vão acabar viajando. Já outras vão continuar em Petrópolis para aproveitar a cidade. A concessionária Elovias estima que 260 mil veículos circulem na BR-040 durante esse feriado. Com a aproximação de um dos últimos feriados do ano, é mais uma nova oportunidade de descansar, viajar e até aproveitar os pontos turísticos na cidade imperial. Planejo ficar em Petrópolis descansando. Petrópolis tem um monte de coisas para fazer, né? É uma cidade turística com bastante coisas, os restaurantes são muito bons. Pretendo sair à noite para jantar com meu marido e é isso. Vou ficar em casa aqui mesmo, em Petrópolis, não vou sair não. Vou aproveitar para descansar, para ficar junto com a minha família, né? Almoçar junto, aproveitar para descansar, é a melhor coisa. José tinha planejado descer a serra e curtir uns dias de praia no Rio de Janeiro. Mas a previsão do tempo não deixou. Eu não vou viajar porque, segundo a meteorologia, eu até poderia ir ao Rio ali, que pertinho, gosto muito de descer, pegar uma praia, mas a princípio não está marcando praia, né? Não vai dar praia esse final de semana aí no feriado também. Então dá para descansar bastante, estudar também um pouquinho, né? Então dá para fazer algumas atividades maravilhosas aqui na nossa cidade imperial. As unidades de urgência e emergência, as UPAs, vão funcionar normalmente em Petrópolis. Já as repartições públicas vão estar fechadas nos dias 20 e 21 de novembro, assim como os postos de saúde e escolas da rede municipal de ensino. Já o André vai aproveitar para viajar para Cabo Frio com a família. Feriado, né, nessa proporção, né, emendado, Petropolitano vai para onde? Vai para Cabo Frio, né? Vou pela oportunidade que eu tenho de descansar, de aproveitar um dia de folga para estar numa outra cidade, uma cidade turística também que é Cabo Frio. E quem estiver em Petrópolis vai contar com alguns pontos turísticos funcionando normalmente. O Museu Imperial, por exemplo, que é um dos principais atrativos turísticos da cidade, vai abrir todos os dias das 10 horas da manhã até as 6 horas da noite. Já o Palácio de Cristal abre todos os dias a partir das 9 horas da manhã. A lista completa e os horários de funcionamento dos pontos turísticos você encontra em nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Bom, gente, um homem foi encontrado morto na cidade de Três Rios na tarde de terça-feira. O corpo foi encontrado na estrada do Passatempo e a vítima, que trabalhava como mototaxista, teria pego um passageiro apontado como autor do crime. Após denúncias de um possível homicídio no bairro Cantagalo, os policiais encontraram a vítima, um homem de 31 anos, caído no chão e sem sinais vitais. Uma equipe do SAMU foi acionada e um médico atestou o óbito. De acordo com as denúncias recebidas pelo Serviço de Inteligência, a vítima trabalhava como mototaxista. Ele teria aceitado a corrida de um passageiro que é apontado como o possível autor do crime, que solicitou a corrida para um local deserto. O local do crime foi periciado pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal. Os pertences da vítima foram entregues a um familiar. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia, que segue a investigação do caso. A nossa equipe entrou em contato com a Polícia Civil perguntando sobre a identificação do suspeito e também da vítima, mas até o fechamento dessa edição nós não obtivemos respostas. Já em relação à motocicleta, a Polícia Civil informou que o veículo foi localizado e já foi periciado. E bom, gente, na manhã desta quarta-feira, um motorista morreu após uma passarela desabar em cima do veículo de passeio em que ele dirigia na rodovia Rio-Teresópolis. De acordo com informações da PRF, um veículo de grande porte atingiu e derrubou a passarela. Um homem morreu na BR-116, a rodovia Rio-Teresópolis, após uma passarela cair sobre o veículo de passeio que ele dirigia na manhã desta quarta-feira. Pessoal, acabou de acontecer aqui, ó. Tô passando agora aqui, tá fechada a estrada. A passarela caiu aqui na altura de Magé. Quem não desce que tá tudo parado, entendeu? Na pista de subida, sentido Teresópolis, acho que faleceu uma pessoa que a passarela caiu em cima do carro dele, tá? De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu após um caminhão de grande porte atingir a estrutura da passarela, causando a queda. O quilômetro 124 da BR-116 foi totalmente fechado por volta das 9h30 da manhã. E por conta da interdição, a concessionária EcoRio Minas, que administra o trecho, realizou a abertura provisória das laterais da via para o tráfego dos veículos em ambos os sentidos.
Bom, gente, uma estrutura de um evento desabou e deixou 2 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira na cidade de Três Rios. O caso aconteceu no campo do Entrerriense, onde aconteceria a Expo Centro-Sul, evento focado na economia e também no empreendedorismo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de desabamento de estrutura por volta de 9 horas da manhã desta quarta-feira na rua Padre Conrado, em Três Rios. Na ocasião, segundo a corporação, 2 homens, um de 22 anos e outro de 26, ficaram feridos em decorrência do acidente. Ambos tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. O evento, chamado de Expo Centro-Sul, está programado para acontecer entre os dias 26 e 29 de novembro, no campo do Entrerriense. A nossa equipe tentou entrar em contato com a empresa realizadora do evento, mas até o fechamento dessa edição, a gente não obteve nenhum retorno. Já em relação às vítimas, de acordo com o Hospital de Clínicas de Nossa Senhora da Conceição, eles já receberam alta e estão bem. Bom, gente, olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, expediu uma recomendação para que a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Municipal de Desenvolvimento da cidade, a CONDEP, instituam a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos na cidade. Nós vamos entrar ao vivo agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai explicar melhor para a gente o que funciona e o que significa essa recomendação do Ministério Público. Então, Evelyn, boa tarde para você, bom feriado e olha só, o que significa essa recomendação do Ministério Público, né? Para que a CONDEP e a Prefeitura de Petrópolis passem a cobrar para realizar a limpeza urbana aqui da cidade. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse feriado. E, bom, para entender melhor, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga os municípios a cobrarem por esses serviços. A recomendação também leva em conta um relatório da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que aponta que a falta de cobrança é um dos motivos da baixa sustentabilidade financeira da limpeza urbana no país. O documento reforça que garantir a regularização e o funcionamento adequado desses serviços é uma obrigação ambiental importante. E, além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro também alerta que a coleta feita de forma inadequada pode causar problemas de saúde pública e entupimento dos sistemas de drenagem, que aumenta os riscos de desastres, que é o que a gente vê muito aqui na cidade de Petrópolis. Já a destinação incorreta do lixo pode poluir o solo e a água. Então, Rafa, circularam nos últimos dias, imagens de problemas na coleta de lixo aqui na cidade. Inclusive a própria CONDEP pediu ajuda da população para que fizesse o descarte correto do entulho, ligando para o Disque Entulho. Volto com você, Rafa. Evelyn, a gente já sabe que a cidade aqui enfrentou muitos anos, não só nessa gestão de Ingo Ramos, mas também na gestão de Rubens Bom Tempo, também antes disso, problemas com a coleta de lixo. Como você falou também, a CONDEP enfrenta muito essa questão do descarte irregular de entulho, porque a CONDEP tem um disque entulho, parece que a população não acompanha, não respeita. Enfim, é uma situação muito complicada, mas a gente entende que, por enquanto, ainda é uma recomendação do Ministério Público. E, claro, a nossa equipe vai acompanhar toda essa situação e também os desdobramentos para entender como que funcionaria essa cobrança, né? Mas, Evelyn, por enquanto, é o que a gente tem. Muito obrigada por suas informações, claro, e mais uma vez, sua participação aqui com a gente. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O governo do estado desmonta bunker do Comando Vermelho dentro de escola no Rio de Janeiro. Operação Cerco reforça combate a crimes com o uso de motocicletas no Rio de Janeiro. Polícia Militar apreende mais de 6 quilos de cocaína no Vale do Carangola, em Petrópolis. Traficante de drogas que intimidava moradores é preso em Petrópolis. Polícia identifica o segundo suspeito de roubar 2 motos em Vassouras e fugir por Paraíba do Sul, em julho deste ano. Polícia Militar apreende drogas, munições e um radiocomunicador durante a ação no bairro Puriz, em Três Rios. Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. As polícias civil e militar realizaram nesta quarta-feira mais uma fase da Operação Contenção na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o governo do estado, as equipes encontraram drogas dentro de uma unidade de ensino que era usada como bunker do Comando Vermelho. A nova etapa da Operação Contenção mira a expansão territorial do Comando Vermelho. Segundo o Estado, 16 criminosos foram presos e outros 2 foram neutralizados. Além disso, foram apreendidos 2 fuzis, uma pistola e uma grande quantidade de drogas. As equipes da polícia encontraram as drogas dentro de uma unidade de ensino na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. O local era usado como um bunker da facção criminosa e visava driblar a atuação das forças de segurança. Inclusive, o batalhão de policiamento especializado em vias expressas atuou no entorno da Vila Kennedy para minimizar os impactos na população. E na terça-feira, o governo do estado realizou a primeira etapa da Operação Cerco, que é uma ação integrada para combater crimes envolvendo motocicletas no Rio de Janeiro. As equipes atuaram nas zonas norte e sudoeste da capital, fiscalizando veículos com sinais de adulteração, clonagem e possível relação com atividades criminosas. E durante essa operação, um homem com mandado de prisão por roubo foi preso. A Operação Cerco ela nasceu por determinação do governador do estado, em consequência às operações de segurança pública. Essa operação por si só também visa a questão da segurança pública, portanto, o ideal aqui é que a gente levante apenas questões criminais. A Operação Cerco reuniu agentes das secretarias estaduais de transporte, das polícias civil e militar, do Detran e do Detro. A ação tem como objetivo quebrar a cadeia do crime que utiliza motocicletas para ataques, fugas e intimidação. Nessa primeira etapa, 2 frentes de fiscalização foram realizadas ao longo de terça-feira. Nós tivemos a participação do Detran
fazendo levantamento principalmente de adulteração e possível clonagem dessas motocicletas. Tivemos o pessoal do Detro fazendo assistência logística, portanto, as motos que vierem e que foram removidas, esse reboque ele é uma administração do Detro e, portanto, o Detro presente aqui fazendo seu papel. Pela manhã, na Avenida Rei Pelé, na altura do Maracanã, 52 motociclistas foram abordados. Entre as irregularidades identificadas estavam motos circulando sem placa e sinais que poderiam indicar adulteração. A gente sabe que muitas vezes as motos são utilizadas como vetores de crime. Então, elas facilitam a fuga, elas facilitam o transbordo de mercadorias ilícitas e muitas vezes os seus condutores também têm situações irregulares perante a justiça. À tarde, ainda na terça-feira, a operação avançou para o Recreio dos Bandeirantes, onde outros 100 motociclistas passaram por checagem. Nessa etapa, os agentes prenderam um homem que tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Então essa operação ela vem justamente para garantir que as pessoas que andam com motocicletas no estado do Rio de Janeiro tenham motocicletas que são legais, regulares e o condutor não esteja devendo à Justiça Criminal do Estado do Rio e nem da Federal, obviamente. As equipes afirmam que as fiscalizações vão continuar e que a integração entre os órgãos de segurança deve ampliar o número de ações em diferentes regiões do estado. A gente tem já um calendário de operações que vão ser conduzidas, a princípio, na capital do estado do Rio de Janeiro e em seguida também para as demais regiões. Essa foi a primeira etapa da ação. E em breve, todos os batalhões estarão realizando a Operação Cerco. A ideia é impedir que motocicletas sejam usadas como ferramenta do crime e reforçar a sensação de segurança nas ruas. E aqui em Petrópolis, uma operação do 26º Batalhão de Polícia Militar apreendeu mais de 6 quilos de cocaína no Vale do Carangola. Essa droga estava escondida em uma área de mata e foi localizada após uma denúncia anônima. De acordo com a Polícia Militar, o prejuízo para o tráfico chega a R$40 mil. Policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar apreenderam aproximadamente 6 quilos e 400 gramas de cocaína, divididas em 3.810 cápsulas, durante patrulhamento na tarde de terça-feira, no Vale do Carangola. A ação teve início após informações encaminhadas ao Disque Denúncia. A equipe militar de Correias, ao verificar os dados recebidos, seguiu para o ponto indicado e encontrou todo o material ilícito escondido em uma área de mata próxima à quadra de esportes da comunidade. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Além disso, a Polícia Militar calcula que a apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$40 mil ao tráfico de drogas. E ainda aqui em Petrópolis, um homem foi preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico nesta quarta-feira. De acordo com a Polícia Civil, ele intimidava moradores da rua Nossa Senhora da Glória, que fica em Correias. A prisão aconteceu em uma operação integrada das polícias civil e militar nesta quarta-feira, dia 10. O homem de 25 anos estava com mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, ele intimidava os moradores da rua Nossa Senhora da Glória, no bairro Correias, em Petrópolis. No momento da prisão, o homem não resistiu e foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E a Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira o cartaz de um jovem de 18 anos que é acusado de participar de uma série de crimes entre Vassouras, Partido Alferes e Três Rios. Ele é apontado como o segundo envolvido no roubo de 2 motocicletas que aconteceram em julho deste ano. A investigação também revelou ligação com o tráfico de drogas e suspeita de participação em uma tentativa de homicídio contra um policial militar. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Evelyn Carvalhais. Os crimes aconteceram no dia 23 de julho e, na ocasião, segundo a polícia, 2 homens saíram de Três Rios e foram até Partido Alferes, onde tentaram roubar uma moto na noite anterior, mas sem sucesso. Já pela manhã, armados, eles seguiram a pé por uma estrada rural em Vassouras e dessa vez conseguiram tomar 2 motocicletas. A dupla fugiu em direção a Três Rios, passando por Paraíba do Sul.
Imagens das câmeras de monitoramento da cidade ajudaram os agentes da 107ª Delegacia de Polícia e policiais do 38º Batalhão a identificar um dos criminosos. Horas depois, ele foi preso em flagrante no bairro Vila Isabel, em Três Rios, com uma das motos roubadas. A segunda motocicleta foi recuperada no dia seguinte, no bairro Rua Direita. As investigações feitas em conjunto pelas delegacias de Paraíba do Sul e Vassouras continuaram até que o segundo suspeito fosse identificado. Lucas Gabriel Costa Ferreira, de 18 anos, conhecido como LC ou Filhão, possui diversas anotações criminais e também é investigado por atirar contra um policial militar de folga, em outubro. A polícia afirma que os criminosos têm ligação com o tráfico e planejavam usar as motos para cometer homicídios em Três Rios, contra uma facção rival. A Justiça decretou a prisão preventiva de Lucas Gabriel, que desde então segue foragido. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. Bom, e a Polícia Militar realizou uma operação no bairro Puris, em Três Rios, que terminou com a apreensão de drogas, munições e um radiocomunicador. O material foi encontrado após denúncias que apontavam a atuação de criminosos armados na região. Guarnições do Grupamento de Ações Táticas do 38º Batalhão cercaram a área após informações do serviço reservado, que indicavam a presença de um grupo envolvido no tráfico de drogas e posse de arma de fogo. No momento em que os policiais se aproximaram, os suspeitos fugiram para uma área de mata. Durante a varredura no trajeto da fuga, os agentes encontraram 8 tabletes de maconha, um radiotransmissor usado na comunicação de criminosos e 2 munições calibre 38. Todo o material foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde o caso foi registrado e segue em investigação. Já em Nova Friburgo, policiais da Delegacia de Polícia, com apoio de equipes da Polícia Militar, prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas. A prisão aconteceu no conjunto Terra Nova, após denúncias anônimas. Quem traz mais detalhes é Evelyn Carvalhais. Segundo a polícia, os agentes faziam diligências na região quando abordaram um homem em atitude suspeita. Durante a revista, ele foi flagrado com entorpecentes e de imediato recebeu voz de prisão. O homem foi levado para a 151ª Delegacia de Polícia, em Nova Friburgo, onde acabou autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa,
A Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e hoje é aquele dia de conferir os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição a gente vai falar sobre futebol, tênis e também o vôlei. Começamos a nossa edição falando de seleção brasileira, porque a Canarinha entrou em campo nesta terça-feira e decepcionou. O Brasil ficou apenas no empate no amistoso disputado contra a Tunísia. O Brasil saiu atrás do placar aos 23 do primeiro tempo. Wesley erra feio um domínio e gera o contra-ataque que terminou no gol de Razem Masturi para a Tunísia. A nossa seleção até empata o jogo com o Estevão aos 44 do primeiro tempo, mas o placar final ficou no 1-1. Toledo, a gente pode dizer aqui que, diferente do jogo contra Senegal, essa daqui, nessa partida, o Brasil não jogou muito bem. Exatamente. Eu ia comparar essas duas partidas. Contra Senegal, o Brasil foi muito bem. Tunísia entrou com uma proposta assim, muito defensiva, claro, uma seleção muito mais fraca e conseguiu sair com um resultado muito positivo, pensando no nível das duas seleções. É verdade, Toledo. A gente tem que destacar que, por conta dessa proposta defensiva da Tunísia, a gente tem que levar em consideração que o Brasil não conseguiu perfurar, não conseguiu penetrar nessa seleção, porque os gols que a gente teve, o gol da Tunísia foi sim um gol forçado num erro do Wesley, é claro, mas o gol do Brasil foi um gol de pênalti. O Estevão, inclusive, bateu muito bem. E depois o Brasil teve até um outro pênalti no final do segundo tempo para bater, mas aí o Paquetá perdeu. Porém, com a bola rolando mesmo, o Brasil não conseguiu fazer gol na Tunísia e não foi nem um jogo que teve milagres e milagres do goleiro tunisiano. Mas a gente tem que levar isso em consideração que a proposta da Tunísia, no final das contas, deu muito mais certo que a do Brasil. Exatamente. A proposta da Tunísia era essa, pode-se dizer que foi 100% executada e deu certo. A do Brasil, que era ganhar o jogo, não aconteceu. E esses amistosos, a gente já comentou, são muito importantes para jogar contra qualquer tipo de seleção, seleções com níveis bastante diferentes, com propostas diferentes, que é o que a gente viu. E é muito importante saber jogar contra qualquer tipo de seleção. Exatamente. É uma realidade jogar contra seleções retrancadas e então tem que estar preparado para jogar e conseguir se sobressair nesses jogos também. Não é todo time que vai conseguir ir para cima do Brasil, vai conseguir jogar numa proposta ofensiva e dar espaço para contra-ataque, por exemplo. O Brasil tem que estar pronto para rodar a bola, jogar bem, perfurar, retranca, tem que saber fazer tudo para conseguir. Também. Exatamente. Também. Exatamente. Se a gente levar principalmente em consideração o que aconteceu na última Copa, se o Brasil tivesse retrancado aquele finalzinho de jogo, a história poderia ser diferente. Exatamente. Ou seja, e outra coisa que eu queria tocar é porque esses dois jogos pareciam um clima até de Copa do Mundo. Contra Senegal, um jogo muito pegado, que a gente até comentou, e contra a Tunísia, os torcedores tunisianos também fazendo uma festa que parecia até Copa do Mundo também. Realmente, duas festas muito bonitas dessas duas seleções africanas, e foram dois jogos, apesar de ser resultado da Tunísia não ter sido tão legal, foram jogos legais da gente ver e sair dessa bolha da América do Sul, né? Porque sempre que o Brasil vai jogar, é jogando eliminatória, é claro, normal,
ou também faz muito amistoso, sempre tem perto da época da Copa, amistoso na Ásia. Mas contra as seleções africanas geralmente é algo que só tem na Copa do Mundo e foi bom ver esse movimento do Brasil jogando contra outros tipos de futebol, outras escolas de futebol. E Toledo, só para a gente poder finalizar esse assunto de seleção brasileira, queria destacar mais uma vez, é claro, o quanto que o Estevão está jogando com a camisa da seleção brasileira. Ele só tem 18 anos e já virou o principal jogador do Brasil. Exato. E aí ainda tem o Rafinha para entrar nesse time, que o Estevão, na teoria, está substituindo o Rafinha, mas eu vou te falar, o Ancelotti vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para encaixar esses dois no time, porque o Estevão merece muito ser titular da seleção, inclusive podendo ali o Rafinha entrar facilmente no lugar do Vinícius Júnior. Exatamente, eu diria inclusive que vai ser uma situação que o Estevão não vai ter que adaptar para jogar com o Rafinha. Vai ser o Rafinha que vai ter que se adaptar para jogar com o Estevão, porque o Estevão tem que estar assumindo um protagonismo muito impressionante e muito efetivo. Ele está fazendo muito gol, jogando muito bem pela seleção brasileira e é claro, isso é bom demais aqui para o nosso Brasil e fica essa indefiniçãozinha ali na frente, porque é muito jogador de qualidade e alguns estão despontando e estão pedindo passagem. E ainda falando de futebol, vamos agora para o Campeonato Brasileiro, que voltou pós mais uma data FIFA e agora não para até a definição. O primeiro jogo que vamos comentar é a vitória de virada do Botafogo contra o Sport dentro de casa. O Glorioso saiu atrás do placar e estava perdendo de 2-0, mas conseguiu reverter o placar com um gol de Arthur e 2 de Kadir Bahia. Um resultado muito importante para o Botafogo e um resultado novamente decepcionante do Sport, que abriu 2-0 e tomou uma virada. Exatamente, parecia que o Sport ia fazer aquela brincadeira com o Botafogo do acabou de ser rebaixado e agora consegue ganhar de um time muito forte, mas no final das contas a diferença dos elencos apareceu, o Botafogo conseguiu virar, virou com muito mérito e está aí na busca desse G5, desse G6, uma classificação direta para a Libertadores. Exatamente, o Botafogo ainda está disputando, está no meio da tabela, mas está disputando essa vaga direta na Libertadores, que é muito importante. Quando o Botafogo foi campeão, acabou que foi para a pré e chegou até a final. Mas quem sabe na pré pode dar uma zebrinha ali e pode dar errado. Ou seja, é muito melhor ir direto para a fase de grupo. Nessa rodada também tivemos Fla-Flu e deu Fluminense nesta 34ª rodada do Brasileirão. Lúcio Acosta abriu o placar aos 25 do primeiro tempo com um golaço. Aos 33, Serna ampliou o placar depois de uma falha verdadeiramente bizarra do goleiro Rossi. Na segunda etapa, o Flamengo descontou com Jorginho de pênalti, mas não conseguiu buscar o empate. Final de jogo, Fluminense 2, Flamengo 1. Toledo, esse daqui é um jogo que nós podemos destacar alguns pontos. Primeiro, a ótima atuação do Fluminense no primeiro tempo, principalmente, e a péssima atuação do Flamengo no primeiro tempo também. E também, é claro, mais uma vez, com falhas na arbitragem, não é mesmo? Infelizmente, a gente tem que comentar isso aqui toda semana. Praticamente toda edição a gente comenta sobre erros de arbitragem. É falta de critério, é falta de profissionalização no VAR, no árbitro principal. São vários problemas que parecem ser crônicos e que não tem solução, né? Exatamente, a gente tem que ver como é que vai ser a situação da arbitragem para esse próximo campeonato, porque muitas coisas têm que mudar. A gente vai comentar aqui, é claro, sobre o lance que o Thiago Silva dá um chute no Bruno Henrique, que foi isso que aconteceu, ele tenta chutar a bola, não foi algo intencional em momento algum, ninguém está dizendo isso. Foi sem querer, né? Mas sem querer também é pênalti. E foi um lance muito parecido, diferente, mas muito parecido, com um lance do jogo Santos e Mirassol, que estava acontecendo ao mesmo tempo de Flamengo e Fluminense, em que o Neymar chuta também, ali foi um chute um pouco diferente, é claro, ele chuta o Reinaldo e é marcado pênalti para o Mirassol. Então a gente vê dois lances muito parecidos, com critérios sendo aplicados totalmente diferentes. E se o Flamengo tivesse conseguido fazer esse gol, ou conseguido marcar, converter o pênalti, teria sido o jogo ali 2-2, muito provavelmente, é claro, não tem como saber se seria mesmo, mas o jogo poderia ter sido, poderia ter tido esse resultado e o Flamengo ter ficado melhor na tabela. Exatamente, o Flamengo perdeu ali 2 pontos até com uma possível vitória, né? Se o Flamengo tivesse ganhado, que seria muito importante, e esse erro pode ter atrapalhado até na disputa do Campeonato Brasileiro, que agora faltam 4 rodadas para definição.
Exatamente. A gente vai falar que a gente pode falar dessa questão da arbitragem do início do campeonato até o fim, porque é tanta coisa que vai mudando ali, vai acontecendo e fala, nossa, isso aqui pode fazer diferença lá na frente, e vai fazer diferença sim. Algum time vai ser beneficiado, outro prejudicado, mas no final das contas vai ser todo mundo prejudicado e todo mundo beneficiado, porque você vê que não é um erro, não é um erro causado, não é um erro proposital. São erros mesmo que a arbitragem não está tendo a capacidade e a competência de apitar e controlar o jogo da maneira correta no jogo de nenhum time. Então, está sendo todo mundo prejudicado no final das contas e, é claro, os times que estão lá na frente ou estão lá embaixo acabam sentindo mais porque eles mesmos que estão disputando as coisas ou lutando pela própria vida. E para finalizar o giro pelos cariocas, o Vasco perdeu a 4ª seguida pelo Brasileiro. O Cruz Maltino perdeu para o Grêmio, jogando fora de casa por 2-0. O jogo foi marcado por 2 belos gols, um de Carlos Vinícius e outro de Amuzu. E além, é claro, dos marcadores e das pessoas que fizeram os gols, o outro destaque da partida foi Léo Jardim do Vasco, que fez impressionantes 7 defesas, sendo algumas delas milagres. Parece que o Vasco entrou naquele ciclo ali do Diniz, que estava fazendo um futebol muito bom, um futebol muito positivo, dando resultados e agora já caiu. Exatamente, o time do Diniz está oscilando muito, ele não está nem oscilando não, só caiu mesmo a produção, a situação está muito complicada. 4 derrotas seguidas e o Vasco, que estava conseguindo sonhar verdadeiramente com um G6, era uma possibilidade real, agora está mais próximo da zona de rebaixamento do que de uma classificação para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, o que torna a vida do torcedor vascaíno muito complicada, que estava achando que ia conseguir ter um ano tranquilo e se não ganhar um jogo aí, um próximo jogo, a situação fica mais apertada ainda porque 42 pontos não tem nada salvo. Exatamente, tudo pode acontecer no futebol e é claro, o Vasco ainda tem a Copa do Brasil aí pela frente, tem muitas chances de ganhar assim na minha visão, porque são jogos eliminatórios, são 2 jogos, muita coisa pode acontecer, é clássico, o Vasco ainda tem chance até de ir para a Libertadores sendo campeão. E para finalizar o assunto de futebol, o Brasil avançou às 1/4 de final do Mundial de Futebol Masculino Sub-17, ao derrotar a França nos pênaltis por 4-3, após arrancar o empate 1-1 aos 44 minutos do segundo tempo regulamentar, em Doha, no Catar. Pela 2ª vez consecutiva, o goleiro João Pedro dos Santos foi decisivo para a classificação ao defender 2 cobranças. E agora trocando de esporte, mas ainda falando de Brasil, 4 duplas brasileiras vão disputar as 8ª de final do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, na Austrália. Essas duplas serão Tami Leivik, Carol Solberg e Rebeca, Evandro e Arthur Lance, André e Renato. Vale destacar também que as campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia, tinham se classificado para as 8ª de final, mas tiveram que desistir da competição por conta de decisão médica. E para finalizar, o suíço Roger Federer vai integrar o Hall da Fama Internacional do Tênis em 2026. A ITHF, instituição responsável pelas nomeações, anunciou nesta 4ª-feira que o tenista vai receber a homenagem em uma cerimônia marcada para Newport, Rhode Island, nos Estados Unidos, de 27 a 29 de agosto de 2026. Gente, e com essas informações nós encerramos mais um Correio Esportivo. Mas é claro, fique aqui com a gente que a gente vai trazer na próxima edição muito mais esporte para vocês. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E agora, depois do Correio Esportivo, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Censo previdenciário entra na reta final e quase 3.000 servidores ainda não responderam em Petrópolis. A ANEEL mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz em novembro. Mais de 90% dos alunos da rede estadual já renovaram a matrícula para 2026. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem,
compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E olha só, faltando menos de 2 semanas para o fim do censo previdenciário de Petrópolis, quase 3.000 servidores ainda não responderam ao levantamento obrigatório. O prazo termina no próximo dia 30 de novembro e quem não enviar os dados pode ter o pagamento bloqueado.
O censo previdenciário realizado pelo Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Petrópolis, o INPAS, foi aberto em maio e chegou a ser prorrogado em agosto. Até agora, 69,5% dos servidores ativos, aposentados e pensionistas preencheram o formulário, ou seja, 6.791 respostas registradas. Ainda assim, faltam os dados de 2.982 pessoas. Todo servidor, ativo e inativo, deve obrigatoriamente realizar o censo previdenciário. Entre os que não participaram estão 1.661 servidores da ativa e 1.321 inativos. O INPAS reforça que a atualização cadastral é fundamental para garantir uma base de dados confiável, além de organizar o plano de custeio e assegurar o equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência social do município. O censo é uma ferramenta fundamental para o cálculo das pensões e aposentadorias dos servidores. Para responder ao censo previdenciário, o servidor precisa acessar o sistema com uma conta gov.br, preencher o formulário e anexar os documentos digitalizados. No caso dos pensionistas, é necessário também a certidão de óbito. Dependentes devem apresentar CPF e documentação específica. Vale destacar que a participação é obrigatória, inclusive para servidores afastados, licenciados ou cedidos a outros entes. Depois do dia 30, começa o período de validação e importação dos dados, que vai até 28 de fevereiro de 2026. Quem não responder dentro do prazo sem justificativa pode ter o pagamento bloqueado conforme decreto municipal. O formulário está disponível no site do INPAS. Caso você, amigo servidor, tenha alguma dúvida, por favor entrar em contato conosco através do site www.impas.rj.gov.br. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a manutenção da bandeira vermelha patamar 1, que vigora agora no mês de novembro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão um adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh que forem consumidos. Em agosto e setembro, a ANEEL havia racionado a bandeira vermelha patamar 2, com um adicional de R$ 7,87 por 100 kWh. Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1. De acordo com a ANEEL, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas. A agência informou que o cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica, devido ao volume de chuvas abaixo da média e a redução nos níveis dos reservatórios. Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia, é necessário acionar usinas termoelétricas que têm custo mais elevado, justificando a manutenção da bandeira vermelha patamar 1. A Agência Reguladora de Energia Elétrica acrescentou que a fonte solar de energia é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh consumidos. E as renovações de matrícula da rede estadual de ensino avançaram em ritmo recorde nesse ano. Mais de 90% dos alunos já renovaram as matrículas para o ano letivo de 2026, sendo o melhor índice desde 2019. A rede estadual oferece unidades de diferentes modalidades, como escolas de novas tecnologias, interculturais, cívico-militares e escolas com itinerários de formação técnica e profissional. Mais de 90 mil novos estudantes já fizeram a inscrição nesta primeira fase, que atende quem deseja ingressar na rede, mudar de escola ou quem perdeu o prazo de renovação. No ato da inscrição, é obrigatório escolher ao menos 3 e no máximo 8 combinações de escola, curso, série e turno. A Secretaria de Educação reforça que a ordem de inscrição não interfere na alocação das vagas. A seleção segue critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente. O cadastro para novos alunos segue aberto no site matriculafácil.rj.gov.br até o dia 5 de dezembro.
O resultado da primeira fase será divulgado a partir de 18 de dezembro nos sites da Secretaria e do Matrícula Fácil. A confirmação presencial deve ser feita entre 19 e 26 de janeiro de 2026. A lista de documentos obrigatórios estará na ficha de conclusão da inscrição. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é sexta-feira, estamos chegando ao fim de mais uma semana. Essa semana que muita gente vai emendar com esse feriado que tem nessa quinta-feira, aproveitar o feriadão para descansar e, claro, por isso a gente quer saber como é que vai estar a previsão do tempo. E por isso, já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações pra gente. Toledo, boa tarde para você. Olha, a gente costuma brincar que sexta-feira é a previsão que a gente sempre espera, mas essa semana já tem muita gente descansando hoje, né, emendando esse feriadão. E para amanhã, como é que tá a previsão do tempo? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente essa sexta-feira que vai ser muito emendada por muitas pessoas. Mas olha só, a sexta-feira em Nova Friburgo será um dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e também à noite. À tarde o céu fica com algumas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade diminui. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. E aqui em Petrópolis, o dia amanhã estará mais quente do que hoje, mas também com variação entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. A sexta-feira será de sol, com algumas nuvens, mas sem chuva. Em Paraíba do Sul, a previsão é um dia de sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer, e à noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será parecido com o dia de hoje. O dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus. Ou seja, aqui na região serrana, com as temperaturas um pouquinho mais baixas, vai estar perfeito para descansar. Quem pode? É isso aí, Toledo. A verdade é que a gente descansa estando com chuva, sem chuva. Quando dá para descansar, gente, não importa o tempo. Mas você falou uma coisa que é certa. A gente viu as temperaturas ali voltando a cair um pouquinho. Aqui em Petrópolis, por exemplo, tá um vento geladinho. A gente viu os dias bastante abafados no fim de semana, no início dessa semana. E agora deu uma esfriadinha. Mas, Toledo, segue aquela previsão para amanhã sem chuva, mas aquela previsão de um clima mais ameno. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, sexta-feira, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.